Fala, meus amigos. E aí, como estamos? Vamos falar agora sobre mercados em geral. E agora são 5 de junho, 8h38, 8h32 da noite, desculpa. E aqui está o nosso querido Ibovinho. Oi, Bovinho. Oi, Bovinho. Vocês sabem que saíram nas notícias todas, né? Sexta-feira hoje, né? Falando que nunca na história do Ibovespa tivemos 8 semanas seguidas de queda. Mas que para nós não muda muita coisa, né? Isso é irrelevante. Mas uma coisa eu tava vendo, que ia ser cômico, né? Ano passado, a gente, pra quem acompanha a gente aqui já há um bom tempo, né? A gente comentou, cara, todo ano o Ibov cai média de 10%. Todo ano, desde 1900 e bolinha. Pela primeira vez, já é aquela coisa, né? Aquele meme, né? Justo na minha vez de ficar rico, acontece, vem os ETs e vem não sei o quê, e acontece a catástrofe, as coisas loucas, entendeu? Justo na nossa vez, né? Juntos aqui, para poder aportar juntos, não tivemos essa queda do Ibovespa no ano passado, né? E aí a gente ficou muito triste, e foi subindo, e a gente ficou a ver navios, porque realmente o dinheiro acabou ficando, não só nosso, mas da grande maioria das pessoas que nos acompanham, né, em renda fixa. E a gente vê, nossa, que droga, vimos isso aí sem nós, né? Não à toa, não somente The Boss, mas a grande maioria das pessoas físicas não participaram dessa alta. Quem participou dessa alta mesmo foram os fundos gringos, basicamente. Não obstante, a gente viu muitas notícias falando, o rally mais silencioso da história, papapá. É lógico, porque se a gente for ver quais empresas que realmente subiram, não foram as empresas que o varejo estava posicionado, que era small caps. Small caps foi assim, ó, o que subiu isso aqui foi o mercado tradicional, foi o setor financeiro, foi Vale, foi Petro, foi isso. E aí, ficamos de fora, resumindo. E agora, se a gente for olhar desde o topo do ano, né, até o dia de hoje, a gente já caiu 15%. Ia ser muito engraçado se a gente caísse até os 20%, acumulando os 10% do ano passado, entendeu? E vindo até essa região. E vou te contar que não é loucura pensar em voltar para essa região. Se a gente for olhar todo esse cenário, aqui teve uma congestão muito importante. Inclusive, se a gente for aumentar o tempo gráfico, a gente vê que isso aqui é um order block, né, no gráfico mensal. Esse doji inteiro aqui, na verdade, ele é tido como order block. E aí isso você não vê na literatura comum, porque as pessoas falam que o order block é somente o último candle contrário antes da forte impulsão. E não é isso, não é isso. Na prática é muito além disso. Isso aqui é explicação para o meu filho, para minha filha. Mas a gente vê que order block, na verdade, é onde tem posicionamento de institucional. E aí as bases geralmente são essas regiões. E quando se fala de dojis, vocês sabem, quem nos acompanha, o meu amor por dojis, porque eles realmente tendem a ser um imã para o preço, que quando o preço volta ali, o institucional rebate com muita força, como se fosse um jogo de war, e o cara, ele vence aquele terreno, ele tem na memória o tanto que ele lutou bravamente por aquele região, por aquele terreno, que quando o preço volta lá, ele fala, eu lutei demais, sai daqui, e dá aquele chute. Então, o doji funciona muito para isso. Você vai começar a perceber como que ele tende a ser não somente propulsor de um início de movimento, mas também o encerramento de um movimento que está contrário. Então isso é muito bacana da gente poder assistir. Se a gente for olhar aqui o cenário do ano, a gente basicamente estamos devolvendo o ano aí. Não acho que vai negativar, sendo bem sincera. Se negativar, ele volta rápido, né? A gente tem aqui foi a abertura de janeiro. Então, novamente, aqui vai servir muito como um imã de preço bem forte. E a briga vai ser ferrenha aqui. Vai ser ferrenha. Eu já me darei por muito feliz se ele chegar até essa região, porque vai dar basicamente aí praticamente os 20% do acumulado do ano passado, né? Se dizem que a gente não pode voltar ao passado, eu discordo, meu amigo, porque o Ibovespa está fazendo exatamente isso, tá bom? Então vamos lá falar então um pouquinho sobre o cenário do que é a expectativa nossa para essa semana. E aí eu já vou começar aqui com o Ibovespa no cenário de 60 minutos. A gente tem essa primeira região que é em amarelo, porque eu não tenho linha de boss próxima a ela. Ela é uma região de SMC exclusiva, tem até um Volume Profile, se a gente for olhar quem gosta do Volume Profile. Então aqui é uma região que a gente pode
ver como que o preço vai se comportar. Se tiver uma reversão de fluxo no micro, vale a pena a gente tá bem olhando, porque a gente tá chegando num patamar que, como ele caiu muito forte, muito reto, e muitas pessoas já estão começando a ficar no medo, né? Inclusive, vou colocar aqui, ó, vocês veem, o índice de sentimento já está em medo. Não é o ideal para que a gente possa falar assim, agora eu vou tirar todo o meu dinheiro da renda fixa para botar isso aqui em renda variável. Mas quando chegar em pânico, vai ser extremamente interessante eu ter liquidez para poder aportar em empresas. Em verdade, a gente já começou a selecionar algumas empresas que estamos aportando de pouco em pouco, até chegar na região principal ali dos 159, mais ou menos, tá bom? E se você quiser saber que empresas são essas, eu já vou te convidar para entrar na comunidade. 30 dias gratuitos. Coloca o Pix lá, que é R$0. E lá a gente realmente coloca não só as empresas que a gente já tá de olho para aproveitar essa oportunidade do Ibovespa que tá chegando, como também, gente, hoje foi Bloody Friday. Caiu tudo, caiu o mundo, caiu quase 2 trilhões de dólares da economia dos Estados Unidos, porque teve a questão do payroll, criou muitos empregos, além do que era expectativa do mercado, é mais do que o dobro. Então a galera tá com medo que a economia está muito acelerada e por conta disso não haverão cortes de juros tão cedo. Se não tem corte de juros, não tem crédito barato. Isso afeta diretamente as empresas de tecnologia, as empresas principalmente que compõem o índice de Nasdaq. Então você vê que ele foi um dos que mais caiu. E aí o mercado fica com receio, porque crédito mais caro, eu preciso correr para onde? Para onde vai me dar mais segurança? E aí eles realmente tiram dinheiro de ativos de risco. E aí, por isso que a gente viu a queda de todos os índices americanos, a gente viu também de Nikkei, a gente viu do Bitcoin, teve vídeo do Bitcoin aí pra você dar uma olhadinha, que tá chegando também numa oportunidade absurda. E também aqui, para não ficar sozinho, né? O Bovespa acompanhou de mãos dadas os mercados americanos, Então, a primeira região aqui em amarelo, que não tem linha de Boston, mas é uma região interessante, de 166,460 até 163,632. Depois, muito boa essa região, de 161,860 até 158,290. E depois, região de semanal, isso aqui, 155,290 até 153,620, meus colegas. Se a gente for olhar aqui para fluxos de tempos gráficos menor do que diário, tá tudo vendedor. Então a gente pode aproveitar essa oportunidade intradiária. Essas oportunidades da compra é para a gente ir se posicionando em opções de call, por exemplo, ou para quem trabalha o BOVA11, ou também para nos apoiar para compras de empresas, tá bom? Principalmente de swing trade também. Primeira região de venda que a gente tem aqui de 60 minutos é 171,085 até 171,680, depois 172,802 até 173,683, depois 174,490 até 175,060, 176,033 até 176,667 e depois 177,461 até 177,860. Se essas regiões mudarem, e com certeza elas vão mudando ao longo dos dias, né? Nem sempre todas se mantêm fixas. A gente vai mandando lá na comunidade todos os dias, tem a live pré-abertura que a gente mostra as regiões de venda e de compra de todos os ativos, inclusive Bovespa, tá? Olhando agora aqui o cenário do índice futuro, cravamos, isso aqui o Clinton fez na abertura de sexta-feira, né? De hoje, no caso, cravamos aonde parou a queda do índice futuro. Essa região aqui a gente vai continuar deixando válida, de 169,125 até 167,434. É uma região grande, tá? 169,125 até 167,434. Eu sei que é uma região grande. O que é o ponto aqui? Eu sei que a região é grande. Não é uma região que eu vou ficar fazendo risco ou algo assim do tipo. O que eu quero explicar para vocês é que dentro dessa região, como uma região de demanda de tempo gráfico grande, forte, eu vou evitar fazer as minhas vendas aqui dentro. Nossa, mas você vai perder 2.000 pontos de venda? Paciência, eu vou olhar para outros ativos, não tem problema. Só que aqui eu não quero correr esse risco, Então, para eu fazer venda, eu quero que tenha um repique para eu vender. Sai dessa zona de demanda, justamente porque era uma região importante aqui do diário, tá? Então, eu prefiro ficar de fora dessa venda aí, que pode acontecer na própria segunda-feira. Se bem que tinha que ter... O que seria um pânico maior, né? Fechado na mínima aqui, pá.
bem doído, assim, bem sofrido. A gente vai saber como é que vai estar o mercado mesmo quando sair o índice de sentimento do mercado brasileiro, mais ou menos umas 9h30, a gente manda lá na comunidade para vocês estarem olhando, tá? Regiões de tempos gráficos intermediários, eu tenho essa primeira aqui, que é de tempo gráfico de 25 minutos, de 171,150 até 171,460. Depois, topíssima essa região, topíssima, assim, 171,811 até 172,370. Depois, 173,305 até 173,650. Depois, 174,525 até 175,213. E depois aqui, essa região aqui, eu deixei em amarelo por conta desses topos nivelados que estão me incomodando, de 175,500 até 175,880, que seria bom se fizesse pelo choque, tá? Dolinha, cara, toda a leitura do dólar, por favor, se você tiver um tempo, vai lá ver o nosso vídeo de domingo, porque assim, foi perfeito. Eu tinha comentado com vocês, inclusive eu deixei aqui, eu nem tirei, tá? Essa região aqui foi a única de compra que a gente tinha deixado, foi onde cravou o preço durante toda a semana. Eu falei que vendas eu não faria, porque a gente tinha essa primeira liquidez aqui, ó. Nem no intraday eu faria, porque eu não estava confortável. A gente tinha essa liquidez aqui, e além dessa liquidez, a gente tinha essa outra liquidez aqui, ó, meu amigo. Essa outra liquidez. Então foi dito e feito, capturou a liquidez inteira e saiu assim, rasgando literalmente a linha de boss do diário que estava aqui, literalmente. Ele foi parar aqui numa linha de 5 horas, tá? 240 já está bem sobrecomprado, né? Mas olha esse movimento, cara. Olha esse movimento, hein? Enfim, isso aqui quase foi um ombro, cabeça, ombro, né? Se não fosse por esses 3 ombros aqui, teria sido até um perfeito. A gente não opera esse padrão, mas eu gosto de ver ele no mercado. É interessante, acho bem interessante, na verdade. E agora ele tá indo direto e reto para tentar fechar esse primeiro gap aqui. Esse diário aqui foi muito imponente, né? A gente comentou com vocês na semana passada, foi muito imponente. E, cara, essa semana aqui, hein? Credo. Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui. Eita, vem cá, ver. Eita, pá. Aqui. Quase foi o movimento de 100%, né? Quase. Não foi. Olha aí. Não foi. Faltou uma merrequinha. Muito lindo, hein? Muito lindo. Lindo de ver. Interessante. Ainda bem que a gente fica falando aqui pra vocês que a gente tem que aproveitar as oportunidades, aproveitar a oportunidade de dolarizar, né? Eu não sei se isso aqui vai voltar pra 6, mas eu sei que, graças a Deus, eu tenho uma parte boa exposta a dólar. Enfim, agora a gente tem algumas regiões vendedoras, só tenho essa aqui que ele parou de fato, 5.203,50 até 5.209,80. Aí depois, se ele passar, ele tem caminho livre até 5.342 e 5.397, cara. É um caminho livre, assim, adoidado, hein? Adoidado. Regiões de compra, assim, é o que temos mais seguros, né? Primeira região de compra que a gente tem aqui, 5.164 até 5.154. Depois 5.120 até 5.103, depois 5.076 até 5.069. Isso aqui eu deixei só para referência de vocês, para a gente comentar da última semana. Não me interessa operar aqui agora, porque agora isso aqui eu estou enxergando muito como fundos nivelados, então caso o preço volte aqui, provavelmente ele pode estourar e ele cai no pó lá de baixo. Então isso aqui eu vou deixar até assinalado. Se perder então essa região, aí a gente vai ver o preço vindo para cá, tá? Aqui até esse pózinho aqui, 5.008 até 4.985. Gosto. Mas eu não sei, sinceramente, se ele vai ter tanta força para vir para cá. A gente vai acompanhar junto dentro da comunidade a correlação do índice do dólar. Quem tá lá na comunidade sabe muito bem o que eu tô falando. E isso auxilia muito a gente entrar em ponta compradora do Ibovespa, né? Que a gente vê que é uma região que tá chegando de demanda versus uma região de oferta do dólar. Então, para fazer aí o long and short de cada um dos dois. Agora vamos falar sobre o mercado lá fora. E vamos começar aqui pelo DXY. Antes da gente começar a falar sobre o mercado lá fora, vamos falar um pouquinho sobre o cenário de geral, assim, sabe? E para isso eu queria mostrar para vocês até mesmo o VIX aqui. O VIX, isso aqui foi a porrada que ele deu no dia de hoje, né? No dia de hoje, né? Olha isso aqui, olha essa amplitude. Normalmente isso aí é porque os mercados, o mundo em geral, começa a ficar com medo, né? O índice do medo, basicamente. Ele tem o primeiro ponto de parada dele aqui em 21,50 e o segundo ponto de parada, deixa eu até olhar aqui para não falar besteira, aqui pelo diário e o semanal. Então, segunda região de parada é essa região inteira aqui, ó. Essa região, que vai ser justamente uma região interessante se a gente olhar pelo cenário macro, porque
Porque isso aqui foi minha referência, minha manipulação, minha defesa do médio do player. E se voltar aqui, o player tem que defender. Problema ruim sobre essa defesa, né? Se a gente for olhar essa última pernada, ele não chegou a perder esse fundo aqui, né? Não chegou a perder esse fundo. Ou seja, será que são fundos mais altos para possíveis topos mais altos? Se for, algo muito estranho vai acontecer no mundo. E aí eu só consigo pensar numa única razão para isso acontecer, né? De fato, os ETs chegaram e, cara, tomaram o mundo, né? Porque vai ser meio estranho. Vai ser bem estranho. Bem estranho. Brincadeira. Além do VIX, uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo é no DXY, né, meus caros amigos? Isso aqui, para quem acompanha a gente há um tempo atrás, a gente comentou com vocês que tinha que segurar ali de toda forma, que se não segurasse, ele ia entregar toda a alta e o dólar ia ficar mais barato que o peso argentino, de fato. Segurou e agora ele tá indo livre, leve, solto para a resistência, que é esse último topo aqui. E arrisco dizer que ele vai romper esse topo aí, assim, a gente vai ver uma manipulação ou, quiçá, sair rasgado para essa região de 103, tá? Lembrando que aí eu tô de olho comprando sempre essas regiões de Forex e bem vendedora para esses carinhas aqui, tá bom? E aí, o Bitcoin eu não vou falar porque saiu no outro vídeo e o US500, cara, olha essa barra de US500. Cara, olha isso aqui. 3%. Eu não me lembro a última vez. Pode ter acontecido outras vezes, mas eu não tô recordando não, tá? Deixa eu ver. Vamos ver esse aqui do último do ano. Quase isso. Esse aqui foi grande. Esse aqui foi outubro de 2025. Fato é, a gente fica pedindo, né? Cai pra eu comprar, cai pra eu comprar. E agora tá muito próximo de um fundo. Isso aqui é o que level do diário. Então o diário tem o dever, a obrigação de defender essa região. Ele parou numa linha de 5 horas, bem aqui de fato. Se ele não segurar, a gente só vai poder operar a manipulação. Seria interessante a manipulação de fato, porque ele perder nessa primeira região de 7.371 até 7.344, ele vai tocar nesse ponto nosso, que é a linha do diário. Então, 7.320 a 7.902, de 7.320 até 7.292, é uma região muito, muito importante para nós. Tá? Então, melhor ponta de compra é isso aqui. E região de venda, né? Já que ele tá vendedor nos 5 horas, já fez choque, primeiro boss, inclusive, eu tenho essa primeira região de venda aqui interessante, de 7.503 até 7.539. Se a gente for olhar o Fear and Greed lá de fora, a gente tava nesse tempo todo, né? Batemos 67, batemos 59, não chegamos a tocar de fato o Extreme Greed, que é o ideal, assim, pra gente ficar bem looking forward, né? Bem animados com o topo que tá muito próximo. Mas uma coisa interessante aconteceu, que eu comentei com o pessoal da mentoria, que um princípio que a gente começa a perceber é que quando vai acontecer o topo é porque a gente tem os índices importantes lá fora e o S30, que é o Dow Jones, ele é um setor defensivo. Então, quando ele começa a romper topos também junto, a gente vai ficar sempre com o olho, com a pulga atrás da orelha, né? Porque aí setor defensivo geralmente é o último a romper o topo antes do topo de todos os índices, né? É o último aí. Enfim, agora a gente já está, olha isso, o update dele foi agora 7h35 da noite e ele chegou em medo, por incrível que pareça, com essa queda, né? Então isso aí abre espaço pra gente procurar por oportunidades, não só aqui, como no próprio VVB11, né, e também em empresas americanas. Interessante, né, se a gente for olhar a NVIDIA aí, nossa senhora, foi uma pancada. E não só a NVIDIA, mas todas elas, né, porque a NVIDIA é sempre a menina dos olhos de ouro, né? Enfim, o S500 é isso que a gente tem. Euro-dólar, que é o nosso par correlacionado inversamente ao DXY, com certeza o DXY subindo absurdo, ele tá caindo absurdo, né? Correndo o risco de perder essa primeira região. Se perder, a gente vai olhar para ele só aqui em 1,14,610 até 1,13,161, tá? É uma defesa do médio do semanal essa região aqui, bem aqui. E aí, a gente pode ficar de olho, sim, para repix para poder vender. Primeiro a venda 15.838 até 15.980, depois 16.527 até 16.696 e depois aqui 17.214 até 17.337. E Ourives aqui, a gente tá na última região do diário nosso ali, né? O pessoal até comentou, saudades de quando era alta infinita, né? Pra ficar comprando todo o recurso, saudades daquilo que a gente não viveu há muito tempo, né? Enfim, essa região aqui, ó, tem que segurar, né? Eu só opero uma compra aqui com reversão de fluxo 60 minutos, caso contrário ele deve perder, e se ele perder é bem provável que ele venha aqui para essa última região.
tá? Em 4,100. Eu tô mais vendedora, com certeza também. Primeira região de venda em 4,423 até 4,455. Depois 4,539 até 4,561. E depois 4,649 até 4,686. E por último 4,731 até 4,768. Ok? Então é isso, né, meus amigos? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para todos vocês. Um excelente final de semana de muitos estudos. Vamos procurar excelentes oportunidades aí no mercado que estão surgindo, viu? Vamos ficar de olho aí, porque isso aí, meu amigo, que pode ser virada de patrimônio futuro. Viu? Um grande beijo para todos vocês. Até mais.